tema do dia de 22 de julho, segunda-feira, acaba por ser um tema muito forte deste passado fim de semana, que foram as declarações de Rui Costa no passado sábado. Comigo tenho Humberto Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre este tema. E pergunto, Humberto, já para começar, se no momento de algum ruído no Benfica, o presidente Rui Costa sentiu que havia uma grande necessidade de prestar alguns esclarecimentos. Eu acho que sim, mesmo que Miguel, o presidente do Benfica, tenha sido no fundo questionado pela imprensa. Ele foi numa visita que fez a Geneve, à casa do Benfica de Geneve, em virtude até do jogo que o Benfica fez no dia a seguir, no domingo, em França, diante do Almeria, que houve esta necessidade de ir responder aos jornalistas. Mas não é muito comum haver um presidente com esta abertura, neste momento de mercado, a não fugir grande parte às perguntas e até a ter alguma subtileza na forma como quis abordar os assuntos. E Rui Costa não fugiu em nada a nenhum dos temas, confirmou a renovação de Di Maria, falou sobre temas quentes como o Turbine não ir aos Jogos Olímpicos, mas Otamendi ir, e falou de forma aberta também sobre os negócios de João Neves, João Félix e também Renato Sanches. Embora de uma forma sem abrir muito o jogo, que é algo que será natural também neste momento do campeonato para um dirigente esportivo, mas no fundo a não esconder e a dizer que são negócios, podia no fundo ter ignorado essas perguntas, não ter querido responder, mas respondeu até com alguma abertura e subtileza, por exemplo, sobre os negócios de João Félix e de Renato Sanches. Ele disse claramente que eram duas hipóteses e dois nomes estavam em cima da mesa, mas pediu até compreensão aos jornalistas para perceberem que neste momento não são negócios para expor com grande frontalidade, porque podem, no fundo, estragar também essas movimentações. O mesmo sobre João Neves, e esse acabou por ser um ponto bastante importante, porque havia muita dúvida, depois de o Rui Costa ter feito aquela conferência aberta com quase toda a imprensa no estádio, no Seixal, em que ficou um bocado a ideia de que os jogadores do Benfica só sairiam pela cláusula e João Neves seria um desses exemplos. Rui Costa confirmou que não foi isso que ele disse e que João Neves não sairia pela cláusula, portanto, podia ser por um valor abaixo da cláusula. Disse claramente que há uma proposta, que é algo que não pode ser escondido, falou sobre o tema e ficamos todos com a clara ideia de que João Neves vai sair por menos do que a cláusula dos 120 milhões de euros, porque aqui há um ponto importante e que se prende com as negociações, pelo facto de Jorge Mendes estar a encabeçar estas negociações de João Neves, o Benfica ter de vender alguém. João Neves era um dos jogadores com maior mercado de um valor global, e mesmo não se tendo valorizado no Campeonato da Europa, 70 milhões acaba por ser um valor bastante alto por um jogador de 19 anos que o Benfica potenciou essencialmente na última temporada, mesmo tendo jogado na temporada anterior. Portanto, houve este quase esclarecimento público que Rui Costa quis mostrar para justificar uma venda abaixo dos 120 milhões que vai acontecer de João Neves. E se não esquece a abertura de Rui Costa em falar, especialmente do caso de João Neves, é um sinal que é uma movimentação que pode acontecer em breve. Certo. Ele disse mesmo que sai todos os dias na imprensa e é algo que eu não posso esconder. Portanto, noutros tempos, se calhar, outros dirigentes poderiam dizer: eu não sei de nada, à minha secretária não chegou nada, porque pode haver outras pessoas a tratar sobre o assunto. Mas Rui Costa foi perentório, ele falou de que há uma negociação. E porquê? Porque há esta negociação que acaba por ser dupla. A partir do momento em que tu deixas de ter apenas duas pessoas a tratar de negócio, alguém vai fazer com que essa mensagem possa ser disseminada. E Rui Costa sabe disso, até porque o regresso de Renato Sanches está englobado de alguma forma neste negócio. O Renato Sanches é um jogador do Paris Saint-Germain. Se o Benfica quer o Renato Sanches e o Paris Saint-Germain quer o João Neves, é fácil perceber estas contas, que não são 2 mais 2 simplesmente, mas que alguém daqui vai contar o seu lado da história. E há a pressão do Paris Saint-Germain, naturalmente, de querer contratar uns jogadores abaixo do valor que o Benfica quer vender. Portanto, houve esta abertura, essencialmente, e eu diria que uma espécie de salvação de Rui Costa para a nação benfiquista do momento em que for pública a venda de João Neves, que vai ser abaixo dos 120 milhões, e se Rui Costa não tivesse dado este esclarecimento na primeira oportunidade que teve, porque ele nunca falou publicamente, nunca tinha falado aos jornalistas, iria ser muito criticado pelos adeptos do Benfica. Esta declaração de Rui Costa
acaba por defendê-lo à frente do que pode vir a acontecer. E sentes que, a nível de estratégia, foi uma boa opção de Rui Costa falar? Eu acho que foi uma boa opção, essencialmente é uma opção frontal, uma opção que não esconde, e eu diria que em pleno século XXI fazer os adeptos passarem por burros é algo que os adeptos não vão gostar. E o Rui Costa teve esta atitude inteligente de responder, ele podia não responder simplesmente, ter feito a sua comunicação aos sócios do Benfica que estavam na casa do Benfica de Geneve e não ter falado aos jornalistas à margem. Ele teve esta abertura de falar aos jornalistas à margem, com certeza, porque tinha a necessidade de esclarecer a situação do ponto fulcral, que era João Neves, mais do que João Félix e Renato Sanches, que são temas mais para a frente. A questão João Neves, eu diria que era uma grande dor de cabeça para o Rui Costa. Os adeptos do Benfica saberem que o jogador pode ser vendido e vai ser vendido abaixo de 120 milhões e o presidente do clube não ter dito nada antes disso acontecer. Não se falou só de mercado, não é? Rui Costa também abordou outros temas, um deles, a questão dos direitos televisivos. Foi um sinal forte do dirigente encarnado sobre as intenções do Benfica nesse capítulo. Muito forte. Rui Costa e o Benfica têm feito cavalo de batalha sobre este tema, de que o Benfica tem que ser tratado de forma diferente dos outros clubes, por ser a marca maior, diz Rui Costa, do futebol português e da Liga Portuguesa. O Benfica tinha um contrato a terminar com a nós, e é um contrato que o Rui Costa demonstrou aqui que vai ser renovado. Este é um sinal muito importante para o próprio mercado, porque, e para a Liga, eu até diria que demonstra por vezes, ou pode demonstrar alguma fragilidade da Liga, porque houve uma quase obrigatoriedade de que ninguém poderia renegociar contratos televisivos. A partir da época 28-29, a Liga Portuguesa vai ter que ter os contratos televisivos ou os direitos televisivos centralizados e divididos de uma forma que os clubes ainda não encontraram um acordo, a Liga também ainda não conseguiu pôr mão nesse tema, tal como a Federação, que pode vir e em que ninguém parece querer abdicar de verbas, não é? Obviamente, obviamente. E esse é o ponto mesmo principal. A partir do momento em que foi falado um valor de mercado para a Liga Portuguesa, eu diria que esse foi o primeiro tiro no pé, se quisermos, de quem falou sobre esse valor. Porque os clubes, a partir de agora, não vão querer ter um valor abaixo desse valor, e o valor que foi falado foi um valor bastante alto, na altura acima dos 250 milhões de euros por época para a Liga Portuguesa. É um valor que televisivamente a Liga Portuguesa pode não valer esse valor, até se olharmos ao tempo atrás em que foram vendidos os direitos televisivos de Benfica, Porto e Sporting, e até do Sporting de Braga bastante altos. O Benfica, ao entrar aqui com esta afirmação, coloca-se novamente num patamar de vejam para onde é que vocês querem levar este assunto, porque para nós é muito claro, o Rui Costa disse que é uma negociação autónoma e que o Benfica vai continuar a ter esta negociação como sendo autónoma. Se bem nos recordamos, o Benfica, eu diria que é quase inédito no futebol mundial, é a única equipa que tem um canal próprio a transmitir os seus jogos em casa. E este sinal que o Rui Costa acaba por dar ao mercado é também um sinal muito à Liga, porque voltou a frisar que o Benfica não pode ter, no fundo, como marca forte que é, uma situação semelhante aos outros clubes, e eu diria que até Futebol Clube do Porto e Sporting vão usar este tema para se agarrarem também a uma diferença maior que possa existir na negociação dos direitos televisivos. Num olhar mais interno, também o tema dos estatutos e uma abertura maior de Rui Costa em relação a esse tema, pelo menos pareceu-me. Sim, concordo contigo. Eu acho que o Rui Costa teve aqui duas formas de, nesta leitura quase semiótica das suas declarações, muito particulares, e eu diria que até os próprios benfiquistas possam se sentir agradados depois daquela Assembleia Geral em que Rui Costa foi amplamente criticado, em que o olhar interno foi muito frontal, foi muito do agrado da generalidade dos benfiquistas, e o olhar externo foi mais até quase de defesa do Benfica do que ataque às outras instituições, e os adeptos também gostam disso. Esta questão dos estatutos é imperial, porque havia uma pequena divergência entre uma proposta da direção e uma proposta de um grupo de conselheiros que olhava naturalmente, como é um grupo de conselheiros e acaba por ter gente independente, olhava de uma forma mais para os sócios e não tanto para dentro do clube,
mas mais para a generalidade do clube, enquanto que a direção era essa. Por exemplo, um dos temas principais era a direção do Benfica queria implementar um estatuto que dava privilégios à direção de negociar o património do clube e, naturalmente, os adeptos nunca gostam disso, porque era o mesmo que poder vender o estádio e os adeptos não serem tidos nem achados por esse tema, isto num olhar muito, eu diria, macro e quase desesperante ou desesperado por parte da direção do Benfica. E depois há pequenas revisões estatutárias que esta direção quer fazer, como o aumento de número de votos para sócios que não são tão velhos, mas também não são tão novos. Nesta altura, os sócios, quando votam do Benfica, têm 3 escalas de votos e há uma nova escala que é preciso e que a direção quer implementar, assim como votos para as casas, o voto eletrónico. Rui Costa, nesse olhar transversal, até disse que é uma ideia para ser mais unânime do Benfica e não tanto ser uma ideia que possa favorecer determinado presidente, e este é o olhar para, no fundo, os adeptos todos do Benfica e não tanto a elite que possa existir numa determinada direção. E também uma modernização um pouco do clube nesse capítulo. Sim, muito modernização nesse capítulo. O Rui Costa, neste encontro, quando falou também aos jornalistas, deu muito esse sinal, que é uma ideia que o Benfica quer passar da modernização e do olhar para o século XXI e deixar as amarras do passado. Se bem nos recordamos, nas últimas eleições, votos foram feitos nas casas do Benfica, depois foram transportados em carros sem serem blindados. Houve muita crítica por parte dos adeptos do Benfica sobre esse ato eleitoral e com certeza Rui Costa quer olhar e quer fazer marco na sua gestão enquanto presidente de algo mais moderno e não tanto que esteja preso ao passado. Vamos continuar a acompanhar a atualidade do Benfica no 00. Humberto, muito obrigado.